Eu me chamo Heleno Carlos. Os slides já estão disponíveis no sistema. Se porventura você não é aluno e quiser os slides, envie e-mail. Posso compartilhar com você. E vamos falar agora sobre potência e energia elétrica. Potência e energia são grandezas físicas escalares, ou seja, elas não possuem direção e sentido. Para que eu possa caracterizar essas grandezas, basta ter o valor e a unidade. A unidade oficial para energia é Joule e para potência é Watt, né? Adiantando isso aqui. Os objetivos de aprendizagem dessa aula são definir a grandeza física potência, calcular a potência elétrica, calcular a energia elétrica consumida em kWh, que é a unidade de energia fornecida pela empresa que fornece energia elétrica. Ela não fornece energia em joule no papel da conta, vem em quilowatt-hora. A gente vai ver como calcula. E como calcula o custo de energia a partir do consumo, o quanto você vai pagar de energia a partir do quanto você consumiu e resolver alguns exercícios. Os conteúdos significativos são potência, energia e como calcular a energia consumida. A potência ela pode ser definida como uma variação de energia em um tempo, certo? Por exemplo, uma pessoa ela sobe de uma altura para outra, se a altura for uma altura de 10 metros, considerando a gravidade aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Dá um exemplo mais simples. Se você tem a altura de 1 metro e um corpo com 1 quilo e a gravidade local aproximadamente 10, a energia potencial seria a massa 1, a gravidade 10 e a altura 1. 1 vezes 10 vezes 1 é 10. Então a energia para sair, para elevar um corpo do nível do solo, por exemplo, para a altura de 1 metro, corpo de 1 quilo, levar 1 metro seria necessário 10 joules de energia. Esses 10 joules de energia seria necessário se fosse levado o corpo assim, ao longo de uma rampa, ou se o corpo fosse levado em linha reta. Se uma pessoa eleva esse corpo durante 10 segundos, certo? Ela vai ter que gastar 10 joules de energia. Se ela leva esse corpo em 1 segundo só, também vai ser 10 joules de energia. E a potência é o quanto de energia é gasto por segundo. Então, os dois precisaram gastar a mesma energia, mas só que um foi mais rápido que o outro. Então, a potência é o consumo de energia em relação ao tempo, tá certo? Então, um objeto que seu consumo é 19 watts de energia, a cada segundo são 19 joules. Um objeto que é 25 watts de energia, perdão, de potência, né, watts de potência. Se um objeto é 19 watts de potência, 19 joules por segundo. Se um objeto é 25 watts de potência, é um consumo de energia de 25 joules por segundo. Então, potência é a razão de energia pelo tempo, certo? Energia medida em joule, tempo em segundos, e essa razão, joule por segundo, a gente chama watt, em homenagem ao físico James Watt. Fatores de conversão que são importantes: 1 kilowatt, 1 quilograma, 1000 gramas, 1 quilômetro, 1000 metros, 1 kilowatt, 1000 watts. E uma hora tem 3.600 segundos. Cada hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos, 60 vezes 60 é 3.600 segundos. São fatores de conversão importantes, tá certo? Para quilowatt-hora. Então, a potência é simplesmente a energia dividida pelo tempo, né? Então, num circuito, a gente tem alguns... Para ter uma corrente elétrica, eu tenho que ter uma diferença de potência U. Isso
é capaz de produzir uma corrente elétrica aí, que nesse exemplo passa por um resistor de resistência R. A potência é medida em watt, a U é a DDP, voltagem ou tensão, que é em volt, e a corrente elétrica é medida em ampere. Se eu olho para essa expressão P igual vezes I, eu tenho o seguinte: P, U é volt e a corrente I é ampere. Lembrando que o volt, a unidade volt, é joule, é o joule dividido por coulomb. Joule por coulomb. E ampere é coulomb por segundo. Então, professor, eu posso dividir aqui coulomb por coulomb? Pode. Quando eu divido aqui, vai ficar joule por segundo. E joule por segundo vai ser equivalente a watt. Então, quando eu faço P igual U vezes I, potência é igual a voltagem vezes a corrente, você vai ter a unidade watt, certo? Não tem que fazer conversão. Se a DDP estiver em volt e a corrente em ampere, você já está no sistema internacional, né? Operando no sistema internacional. A gente percebe que quanto maior para uma mesma potência, tem uma relação inversamente proporcional aqui. Se eu forneço a mesma potência, se eu aumentar a voltagem, eu diminuo a corrente. Se eu diminuo a voltagem, aumenta a corrente para manter a proporção de potência constante. Tá certo? Isso aí nos ajuda a explicar porque, por conta do efeito Joule, o efeito Joule ele ocorre devido à passagem da corrente elétrica. Tá certo? Então, quanto menor a intensidade da corrente elétrica, menor é o efeito Joule. Menor é o efeito Joule. Então, uma linha de transmissão de energia, ela não manda, essa energia não é enviada a 220 volts, é enviada numa tensão bem mais elevada. Eu vou dar um exemplo, assim, só para você entender. Se manda 220 volts, ao longo do fio vai ter uma resistência, conforme a segunda lei de Ohm. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Aí vai perder energia, não vai chegar a energia adequada, né? Quantidade de energia adequada. Aí, o que é feito? Aumenta-se a voltagem, que seria as redes de alta tensão, joga o valor da tensão lá para cima. Quando joga esse valor de tensão para cima, o valor de corrente elétrica que diminui e chega à potência necessária para uma cidade, para um bairro. Então, a diminuição da corrente elétrica, você diminui a dissipação de energia na forma de calor, por efeito Joule. Vamos fazer um exercício. Quando uma lâmpada é ligada a uma tensão de 120 volts, a corrente que flui pelo filamento da lâmpada vale 1 ampere. Qual a potência da lâmpada? Quer saber a potência? Então, P igual a U vezes I. A voltagem é 120, a corrente é 1, 120 vezes 1, 120 watts. Essas equações de energia e potência são equações bem curtas e equações bem simples, tá certo? Equações bem curtas e equações bem simples. Então, a potência elétrica ela pode ser expressa também a partir da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz que U igual R vezes I, ou I igual U sobre R. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação da potência, P igual a U vezes I, certo? P igual a U vezes I. E onde tem U, eu substituo por R vezes I. Aí vai ficar R vezes I vezes I. Ou seja, a potência pode ser R vezes I ao quadrado. Uma outra forma é substituir a corrente elétrica. Aqui, onde tem corrente elétrica, colocar U sobre R. Então, a segunda forma, P igual a U vezes I, mas I é U sobre R. U vezes U ao quadrado sobre R. Você tem três formulazinhas aqui para calcular a potência. Essa primeira, quando te é fornecida a voltagem à corrente. Essa aqui, quando é fornecida a resistência à corrente. E essa aqui, quando é fornecida a voltagem e a resistência. Tem três formas para calcular.
São 3 equações simples, tá certo? Então, anote isso. Exercício 2. De acordo com o fabricante, um determinado resistor de 100 ohm pode dissipar no máximo potência de 1 watt. Qual é a corrente máxima que pode atravessar esse resistor? Então, ele me deu a potência, a resistência, quer saber a corrente, né? Então, vou usar P igual R vezes I ao quadrado, a potência é 1, a resistência é 100 e a corrente é I ao quadrado. O 100 que está multiplicando passou dividindo, ficou I ao quadrado igual a 1 sobre 100. Como o I está ao quadrado, eu tenho que tirar a raiz. Raiz de 1 é 1, raiz de 100 é 10, 1 sobre 10 é uma corrente de 0,1 ampere. Então, corrente máxima que pode atravessar esse resistor vai ser de 0,1 ampere. Exercício 3. Um aparelho submetido a uma voltagem, uma DDP, que é diferença de potencial, de 220 volts, possui uma resistência de 100 ohm. Qual é a potência do aparelho? Ele forneceu voltagem, resistência e tem aqui, quer saber a potência. Então tem a equaçãozinha, ó, P igual a U ao quadrado sobre R. 220 ao quadrado sobre 100. 220 ao quadrado é 48.400 sobre 100. Então eu posso dividir por 100, é equivalente a cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros daqui. Fica potência 484 watts. Potência 484 watts. A energia elétrica, né, consumida, a gente tira isso a partir da relação da potência. Ora, se a potência é energia sobre tempo, para eu achar a energia, aqui não coloquei variação, coloquei só a energia total, certo? Então, seria a potência vezes o tempo. Energia, potência vezes o tempo. Aí a gente tem o seguinte, que 1 kWh, quando eu falo 1 kWh, que é 1 kWh, o quilo vale quanto? 1000, ficou 1000 watts vezes 1 hora, 1 kWh. Isso aqui vai ser equivalente ao seguinte, a 1000 watts, 1 hora tem 3.600 segundos. Aqui onde tem a hora, coloquei 3.600 segundos. Lembrando que a unidade watt é joule por segundo. E aqui tem o segundo. Então, posso dividir segundo com segundo. Esse dividir, a gente fala assim, cortar, né? Mas é uma divisão que você faz. O 1000. 1000 vale quanto? 1000 é 10 a terceira. E 3.600 é 3,6 vezes 10 a terceira. Conserva a base e soma os expoentes. A gente fica com 1 kWh, o fator de conversão 1 kWh equivale a 3,6 vezes 10 a sexta joules, certo? 3,6 vezes 10 a sexta joules, equivalente a 3.600.000 joules. Imagina, né? Então, a distribuidora de energia não vai colocar esse valor, vai colocar um valor adequado para ela, né? Então, vai trabalhar quilowatt-hora, certo? Fator de conversão bem simples. Aqui, em um chuveiro, vemos escrito a potência igual a 5.400 watts e 220 volts. Isso significa que, ao ser ligado sob tensão de 220 volts, o aparelho consumirá uma potência de 5.400 watts. Suponha que o chuveiro esteja ligado sob 220 volts, calcule em kWh a energia consumida em 2 horas de funcionamento. Teve um problema aqui, mas vou explicar passo a passo. A DDP 220 volts, o que a gente faz para saber a energia em kWh? Os passos que eu faço? São 2 passos. A potência, eu transformo a potência de watt para kilowatt, ou seja, a potência que está em watt, eu divido por 1000. E o tempo, se tiver o tempo lá em segundo, eu transformo para hora. Se já tiver em hora, beleza. Se for assim, o tempo em horas durante o mês.
Tipo, um aparelho é usado 2 horas durante o mês. E quando ele não fala quantos dias tem um mês, aí na matemática e na física a gente considera um mês 30 dias. A não ser que ele fale, é o mês de fevereiro, 28 dias. Ou o mês de fevereiro de um ano bissexto, 29 dias. Ou o mês de 31 dias. Ele tem que especificar. Se ele não especificar, a gente considera para efeito de cálculo um mês de 30 dias, tá certo? Se ele falasse 2 horas ao longo de um mês. Então, 2 horas a cada 30 dias, 2 vezes 30 seria 60 horas. Eu trabalharia com tempo 60 horas. O tempo eu trabalho em horas, tá certo? Se tiver minuto, eu converto para hora. Se for por dias, multiplico o número de dias pela hora, pelo tempo em hora que fica usando o aparelho a cada dia. Então, aqui ele quer saber o seguinte: supondo que o chuveiro seja ligado sob 220 volts, calcula em kWh a energia consumida em 2 horas de funcionamento. Ele quer em 2 horas só. Qual a energia consumida? Então, a potência, que era 5.400 watts, eu divido por 1.000. 5.400 dividido por 1.000 dá 5,4 kW. E o tempo, 2 horas. Então, a energia vai ser qual? A energia vai ser a potência multiplicada pelo tempo. A potência aqui, ó, que era 5.400 watts, eu transformei para 5,4 kW. Então ficou 5,4 e o tempo 2 horas. 5,4 vezes 2 fica 10,8 kWh, certo? Transformou aí para kWh. O custo de energia. O custo de energia vai ser a energia multiplicado pelo preço, certo? Dá um exemplo. Se um pão custa 25 centavos, eu compro 4 pães, então seria 25 centavos vezes a quantidade, vezes 4, daria R$ 1. Então, custo de energia sem os impostos, certo? Seria qual? Eu multiplicar a energia consumida pelo preço, e esse preço é o valor pago por quilowatt-hora, certo? É como se fosse o valor pago por pãozinho, 25 centavos por pãozinho, né? Então, vai ter na sua conta de energia lá, por exemplo, 50 centavos por quilowatt-hora. Só que a sua conta vai vir maior por conta dos impostos, por conta da taxa de iluminação. Se tiver em um período de bandeira amarela ou vermelha, vai vir uma taxa, certo? Eu estou calculando o preço só da energia consumida, tá certo aqui? Então, o custo de energia vai ser calculado multiplicando a energia consumida em quilowatt-hora pelo preço, que é o valor pago por quilowatt-hora. Exercício 5. Preocupado em economizar energia elétrica em sua residência, um jovem quer determinar qual o consumo relativo à utilização durante o mês da máquina de lavar roupa. Percebeu que os ciclos de lavagem duram 30 minutos e que a máquina é utilizada durante quantos dias? 12 dias no mês. É um mês de 30 dias. Sabendo que o manual do fabricante informa que essa máquina tem potência de 450 watts, responda qual foi o consumo encontrado em quilowatt-hora e se o preço de energia é de 50 centavos por quilowatt-hora, qual o custo mensal para manter a máquina de lavar roupas, certo? Então a gente vai por partes. Ele quer saber no item A energia consumida em quilowatt-hora e no item B o quanto ele vai pagar em reais, certo? Então, a máquina tem uma potência de 450 watts. Qual é o passo que eu faço? Pego 450 e divido por 1.000 para ter a potência em kilowatt. 30 minutos em hora, 30 minutos é quanto de hora? É meia hora. Meia hora. E usa durante 12 dias no mês. Então, meia hora vezes 12 daria 6 horas, certo? Então, essas aqui são as interpretações a partir dos dados que ele forneceu, né? Então, o tempo é de 30 minutos, corresponde a meia hora. Em um mês, é usado durante 12 dias. Então, 12 vezes 0,5 dá 6 horas. Um mês todo, ao longo dos 12 dias, ela fica 6 horas ligada. A potência, 450 watts, dividida por 1.000, fica 0,45 kW. E o preço é 50 centavos de real por quilowatt-hora. Então, a energia potência vezes tempo. A energia seria 0,45 vezes 6,
Então, a energia seria, multiplicando 0,45 vezes 6, 12,7 kWh. E o custo de energia no item B seria a energia consumida pelo preço. Ou seja, 12,7 kWh multiplicado por 50 centavos por kWh. Então, corta aqui kWh com kWh, multiplica 12,7 por 0,50, fica o valor ali em real. R$ 1,35. Então, o gasto de energia aí seria R$ 1,35. Por hoje é só.